Nós estamos encerrando hoje essa série Operação Patmos. E você que nos acompanhou, quer presencialmente, quer pela internet, ou nos nossos videosites em Limeira e Curitiba, todos vocês sabem que essa série foi, de certa maneira, ou pelo menos o nome da série, inspirado numa operação da Polícia Federal Brasileira, deflagrada no dia 18 de maio de 2017, operação essa que tinha como alvos principais o nosso atual presidente da República, o senhor Michel Temer, e o senador federal Aécio Neves. E quem acompanhou na mídia foi testemunha que, pelo menos por algumas semanas, eles ficaram preocupados. Por algumas semanas, eles pareciam, assim, realmente apreensivos com o que ia acontecer, porque o Brasil parecia estar se tornando um país sério. Mas, no decorrer das semanas seguintes, alguns outros personagens, infelizmente, entraram em cena, acordos aconteceram, cerca de 4 bilhões de emendas orçamentárias foram aprovadas na calada da noite. Para um país que tem dinheiro sobrando, 4 bilhões, a gente não tem o que reclamar, né? Mas, então, no dia 2 de agosto de 2017, a Câmara de Deputados decidiu pelo arquivamento do processo contra o atual presidente Michel Temer. Este foi apenas um dos sinais preocupantes do que tem acontecido no nosso país nas últimas semanas, envolvendo não apenas a Operação Patmos, mas principalmente a Operação Lava Jato. É verdade que desde o dia 2 de agosto, nós só tivemos boas notícias no nosso país, como o Supremo retira de Moro parte da delação da JBS, o Supremo aprova para o Tribunal Superior Eleitoral 3 professores da faculdade de Gilmar, do ministro Gilmar, aquele mesmo que apareceu na outra foto, o mesmo que vai se encontrar com a Raquel Dodge, a nova, ou a futura procuradora da República Federal. Depois ela se encontrar na calada da noite com o Temer, ela vai se encontrar com o ministro Gilmar, porque atualmente ninguém faz nada sem conversar com esse cara. E aí vai até que, por exemplo, o ministro Meirelles diz que os índices, os indicadores, dizem que o Brasil está voltando a crescer. Você não sente isso na sua casa? Para com isso. Como não? Você não sente que a coisa melhorou? Você não sente assim que os remédios estão mais baratos, que o supermercado está mais barato, que os empregos voltaram? A gente está percebendo, eu não sei o que está acontecendo com você, porque nas últimas semanas, aqui na comunidade, a gente só tem notícia de gente que conseguiu novo emprego. Toda semana são uns 15, 20 que conseguiram emprego e melhor do que eles tinham antes. Isso eu gostaria que fosse verdade, mas não é isso que eu vejo acontecendo. E eu sei, algumas pessoas, bem poucas pessoas, mas a gente sempre tem aquelas pessoas que ficam irritadas porque nessa série, durante todas as pregações, nós iniciamos essa série falando sobre política, e tem gente que diz assim, eu não vim aqui para ouvir sobre política, eu vim aqui para ouvir sobre a Bíblia. Ok, então você leia o Antigo Testamento, leia os profetas do Velho Testamento, e você vai encontrar os profetas do Velho Testamento indo na direção dos reis, indo na direção daqueles que governavam a nação, quando eles estavam fazendo mau uso da liderança, e eles, em nome de Deus, dizendo, vocês estão errados e Deus vai cobrar isso de vocês. Quando você pega o Novo Testamento, dentre as funções que a igreja tem na sociedade, uma delas é a função profética. O apóstolo Paulo diz que toda autoridade é constituída por Deus. Por isso, nós devemos respeitar as autoridades que se fazem respeitáveis, nós devemos orar pelas autoridades, mas uma parte do texto de Romanos que você não pode se esquecer é que Paulo diz que toda autoridade é constituída por Deus para a promoção da justiça e da paz. Então, quando um governante, seja de qual poder,
faz uso do poder dado por Deus para não promover a justiça, a igreja tem a obrigação de dizer em alta e boa voz para todos ouvirem: o que essa pessoa está fazendo é errado. Ela está usando o poder dado por Deus para ele promover a justiça e a paz, está usando o poder para o seu próprio benefício, para os seus próprios acordos, para o seu próprio mérito, para o seu próprio enriquecimento. E é interessante, para aqueles que acham que a igreja não deve ter essa consciência crítica do que acontece no mundo político, perceba que o livro de Apocalipse, os primeiros 3 capítulos, é Jesus falando acerca da igreja. E os primeiros 3 capítulos é Jesus literalmente chegando junto na igreja e dando-lhe uma dura e mostrando como a igreja tinha perdido o trilho da história. Depois do capítulo 4, Jesus vai falar para João acerca do que ele pretende fazer com o Império Romano, com o poder do Império Romano, o poder político, o poder econômico, o poder militar, porque Jesus não está com os olhos fechados para o que César está fazendo. Por sinal, lembre-se disso, o livro de Apocalipse não é um livro futurístico, como algumas pessoas insistem em acreditar. O livro de Apocalipse é escrito no 1º século para uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que está sendo judiada por um império violento, um império poderoso, político, econômico e militarmente, e a palavra que Jesus dá para a igreja é de esperança, dizendo: eu vou ao encontro do Império Romano e eu vou mostrar quem é de fato o rei da história e eu vou instalar a justiça no mundo. É uma palavra de esperança, porque funciona mais ou menos assim. Você olha essa bagunça que está o nosso país e você diz: eu não faço a menor ideia quem possa dar um jeito nisso. Eu não faço a menor ideia o que pode dar um jeito nisso. Eu tenho uma ideia para você. Quem pode dar um jeito nisso é Jesus, que está sentado ao lado direito de Deus Pai, olhando a história, pronto para um dia intervir na história e restaurar a natureza, a humanidade e todas as relações, instalando a justiça. Isso se chama reino de Deus. Enquanto isso não acontece, Jesus espera que a sua igreja, preste atenção, Jesus espera que a sua igreja viva na história, na maior intensidade possível, os valores do reino que ela espera. Eu vou repetir. Jesus espera que a igreja viva na história, na maior intensidade possível, os valores do reino que ela diz que espera. E a razão pela qual Jesus, primeiro, em Apocalipse, fala à igreja, é porque a igreja do 1º século tinha virado uma baderna total. Imagine se hoje Jesus decidisse formar um grupo de ação especial entre os anjos para investigar o que está acontecendo nos bastidores da igreja brasileira. Se Jesus resolvesse aceitar a delação premiada de alguns demônios que resolveram contar tudo o que sabem, todos os acordos feitos nos bastidores, todos os acordos feitos entre supostos líderes de supostas igrejas com o poder corrupto do nosso país. Talvez você ache que eu estou exagerando, mas eu quero te dar um exemplo. Nessa semana passada, na cidade de São Paulo, aconteceu uma feira chamada Expo Cristã. Uma feira que vende de absolutamente tudo que você possa pensar, desde maquininha para a pessoa dar oferta durante o culto da igreja, até sex shop gospel, tem por lá, tem de tudo.
E na quinta-feira pela manhã, às 9h da manhã, aconteceria um encontro dos pastores e líderes vinculados a esse movimento. E sabe quem era o preletor? O atual presidente Michel Temer. Ele não foi, mas os pastores estavam esperando. Por quê? Porque nós temos uma igreja que se corrompe com grande facilidade pelo poder e pelo dinheiro. Nós temos um desafio muito grande como igreja no Brasil, de resistirmos a toda e qualquer fascinação pelo poder e continuarmos exercendo uma função profética no meio do povo de Deus. Quando o nosso querido Henrique Magalhães Teixeira foi eleito vice-presidente, vice-prefeito da nossa cidade, uma das conversas que eu tive com ele, eu disse assim para ele: Henrique, vamos deixar bem claro uma coisa. Você vai continuar frequentando a nossa comunidade domingo após domingo. E se você e o nosso prefeito Jonas Donizete, que também é um cristão e que também tem frequentado agora a nossa comunidade, se vocês estiverem fazendo o melhor por essa cidade, vocês vão ter a impressão de que na pregação eu estou elogiando vocês. Eu não estou. Eu estou falando do reino de Deus. Agora, se vocês não estiverem se esforçando para fazer o melhor por essa cidade, vocês vão achar que eu estou criticando vocês. Eu quero deixar bem claro, eu não vou mudar a minha mensagem, eu vou pregar uma mensagem: o reino de Deus e os valores do reino. O que vai mudar é a postura de vocês, enquanto prefeito e vice-prefeito dessa cidade. E talvez alguns se lembrem também de alguma coisa que eu disse e repito, que nós decidimos, desde o início, que absolutamente ninguém, nem mesmo a nossa comunidade, jamais entraria no gabinete do prefeito ou do vice-prefeito para pedir qualquer favor. E se alguém da nossa comunidade o fizesse, eu pedi para que eles ligassem imediatamente para o meu celular e falassem assim: pastor, eu estou aqui com fulano de tal, ele está me pedindo um favor, o que você acha que eu devo fazer com ele? E eu vou responder: trucido, cara. Bota ele para correr. Porque nós não queremos governantes para exercerem um poder ao nosso favor. Nós queremos governantes que exerçam o poder político em favor do povo, em favor da cidade, em favor do Estado, em favor da nação. O mundo está clamando por líderes capazes de colocar de lado seus interesses pessoais e que vivam o ideal de fazer e promover o bem, a justiça e a alegria para aqueles que lhe cercam. O mundo está clamando por isso. Se você perceber, mundo afora, nós vivemos uma profunda crise de liderança. O mundo vive uma crise de líderes que sejam capazes de pensar fora de si, fora dos seus interesses pessoais, fora dos seus benefícios pessoais. Agora, quando Jesus fala a essas 7 igrejas, de 7 cidades da Ásia Menor, perceba, o número 7, ele não é um número cabalístico, mas ele tem uma simbologia na Bíblia. O número 7 na Bíblia simboliza, é o número da inteireza, é o número da plenitude, é o número de Deus, por exemplo. Mas quando Jesus revela sua mensagem para 7 igrejas, isso é um ato simbólico de que Jesus não está falando algo para 7 igrejas locais do primeiro século, mas ele está falando para a plenitude da sua igreja, para a totalidade da sua igreja, para a sua igreja que vai viver em vários cantos da terra, em vários momentos históricos.
Interessante, nós estamos chegando na última mensagem, mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês. As mensagens de Apocalipse seguem a mesma lógica da rota comercial na época. Qual era a rota comercial na época? As pessoas entravam, ou os comerciantes entravam pelo porto de Éfeso. Então, a primeira cidade com quem eles tinham contato era a cidade de Éfeso. É a primeira mensagem de Apocalipse. E aí, nós vimos Esmirna, Pérgamo, que segue a mesma rota comercial, que eles desciam na direção de Laodiceia, que era a última cidade, e aí eles voltavam para Éfeso, onde eles embarcavam e se dirigiam para outros portos. As mensagens de Apocalipse seguem a mesma lógica. E hoje nós vamos conversar sobre essa cidade e essa igreja, a igreja de Laodiceia. Interessante, a cidade de Laodiceia era a cidade mais rica da região. Por quê? Porque em Laodiceia era encontrado os bancos, todo o sistema financeiro, os grandes investidores daquela região se encontravam na cidade de Laodiceia. Seria mais ou menos como a gente dizer que Laodiceia era a Wall Street da Ásia Menor. Se você precisasse de dinheiro, era ali que você ia encontrar. Se você precisava de um banco para financiar o seu negócio, é ali que você ia encontrar. Se você precisava de um investidor para ser teu sócio, é em Laodiceia que você ia encontrar. Mas mais do que isso, Laodiceia produzia uma espécie de lã negra. E essa lã negra era muito especial, usada para fazer tapetes, para fazer casacos, para fazer roupas finas. Então, Laodiceia era conhecida como um centro de moda. A Fashion Week da Ásia Menor acontecia em Laodiceia. Possivelmente na cidade de Laodiceia tinha também uma quinta avenida, onde você podia encontrar as maiores e melhores boutiques com aqueles preços assombrosos de vestidos finos, de roupas finas e assim por diante. Essa era Laodiceia. E por mais. Em Laodiceia existia talvez uma das mais antigas escolas de medicina que se tem notícia. E a especialidade dessa escola de medicina era oftalmologia. Ou seja, o curso de residência nessa escola de medicina era oftalmologia. Por sinal, foi em Laodiceia que eles produziram um colírio que se tornou um sucesso na Ásia Menor. Um colírio que tinha grande poder curativo. Era ali, de Laodiceia. Então, quando você falava, ouvia no primeiro século de Laodiceia, você pensava em poder econômico, você pensava em moda, você pensava em cura, principalmente de doenças relacionadas aos olhos. E aí Jesus vem e dá uma mensagem a essa igreja. E a síntese dessa mensagem era: cuidado com as aparências. É interessante falar cuidado com as aparências por uma cidade que gira em torno da moda, por uma cidade que esbanja riqueza, por uma cidade que tem um colírio que supostamente faz todo mundo enxergar além das aparências. E Jesus diz: cuidado com a aparência enganosa. E Jesus aponta, ou vai apontar, 3 perigos relacionados à aparência. Primeiro, o perigo da religiosidade. Segundo, o perigo da autossuficiência. Terceiro, o perigo da indolência. E quarto, o perigo da desconexão. Mas, estruturalmente, o texto tem uma parada técnica entre o segundo perigo e o terceiro perigo. É aonde Jesus dá um conselho à comunidade de Laodiceia. Vamos dar uma olhada no que acontece, começando por como Jesus se apresenta. Olha só o verso 14 do capítulo 3, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém. Essa é uma referência a Isaías capítulo 65, verso 16, quando Deus se apresenta ao povo de Israel como o Deus
do amém, o Deus da verdade. Esse é o sentido da palavra amém. Quando você, no final de uma oração, diz amém, você está dizendo sim, é verdade que esse é o nosso pedido, é verdade. E Isaías 65 diz, Deus é o Deus da verdade. Isso tem conexão com a próxima linha, que Jesus diz, a testemunha fiel e verdadeira. Jesus é o Deus da verdade. Jesus é aquele que não flerta com a falsidade. Se você se lembrar de algumas histórias do Evangelho, muitas vezes Jesus se depara com pessoas que têm aparência boa, aparência religiosa, e Jesus não flerta com a falsidade. Outras pessoas, elas estão cobertas pela riqueza, pelas boas obras derivadas do seu dinheiro, e Jesus não flerta com a falsidade dessas pessoas. Jesus está constantemente trazendo à tona a verdade. Jesus não flerta com nenhum tipo de falsidade. E ainda, Jesus se apresenta como o soberbo da criação de Deus. Perdão, o soberano da criação de Deus. E essa é uma boa notícia, porque a igreja de Laodiceia, Jesus vai trazer à tona a situação da igreja e você vai perceber a situação caótica da igreja. E muitas vezes você vem para uma reunião como essa e a sua vida afetiva está um caos. A sua vida emocional está um caos, a sua vida familiar está um caos, a sua vida profissional está um caos, a sua vida financeira está um caos. E aí Jesus se apresenta como soberano da criação, aquele que tem o poder de, em meio ao caos, colocar ordem. Jesus é aquele que tem o poder de pegar a sua vida caótica e colocar ordem na sua vida. Mas, para tanto, você vai ter que ouvir a voz dele. E você vai ter que se render a essa voz. O primeiro perigo que Jesus aponta na igreja de Laodiceia e na nossa vida: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Aqui nós encontramos dois verbos que, se você acompanhou todas as mensagens, você vai perceber que em todas as mensagens esses verbos aparecem: o conhecer e o saber. Jesus sempre usa o verbo conhecer, eu conheço as suas obras, para se referir ao aspecto exterior. Lembra a primeira mensagem que nós estudamos, a igreja de Éfeso? Eu conheço as suas obras, eu sei que você batalha pela fé, eu sei de tudo que você faz. Jesus usa esse verbo para falar do exterior, mas o problema é que constantemente Jesus usa paralelamente um outro verbo, o saber, para falar do interior. Mais ou menos assim: eu conheço o que você tem feito no contexto da comunidade. Eu sei que você canta na equipe de louvor, eu sei que você toca, eu sei que você trabalha com as crianças, eu sei que você dá aula para os adolescentes, eu sei que você cuida da juventude, eu sei que você já foi de uma outra igreja e nessa outra igreja você cantou no conjunto coral, foi professor de escola dominical, eu sei de tudo que você fez. O problema é que eu também sei do seu coração. Eu não sou o Deus que veja o exterior. Eu sou o Deus que conhece o seu interior. Eu sei como está o seu coração. Jesus falou para a igreja de Éfeso: eu sei que você não me ama mais. E para Laodiceia, Jesus vai dizer: eu sei que o seu coração não é nem frio, nem quente em relação a mim. O seu coração se tornou morno em relação à minha pessoa. Essa questão do nem frio, nem quente, a gente entende melhor quando a gente compreende o que acontecia geograficamente na cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia não tinha água própria.
ela precisava drenar a água de outros lugares, e os romanos construíram um aqueduto de 5 quilômetros que puxava a água de um rio que chamava o Rio Lico. O problema era que, a cerca de 10 quilômetros de Laodiceia, ainda existe esse lugar, existia uma cidade chamada Hierápolis, onde existe uma termas de água quente e águas medicinais. Se você olhar essa foto, de fato é um lugar lindíssimo, e o que é impressionante, é um lugar alto. Se você notar, o vale está lá embaixo e a fonte da água, ela jorra numa parte alta. Águas quentes, com resíduos químicos que faziam que essa água tivesse poder curativo para muitas enfermidades. O problema é que essa água escorria na direção do rio Lico. Por outro lado, mais ao sul de Laodiceia, existia uma outra cidade, Colossos, que possuía águas puras, águas potáveis, e que também derramava suas águas no rio Lico. O problema é que de onde o aqueduto drenava as águas do rio Lico, era onde as águas se misturavam entre as águas das termas e as águas de Colossos. E a água que chegava em Laodiceia era uma água morna. Se você parar e pensar, as águas quentes, elas tinham um propósito. Elas eram termas, elas eram medicinais. Aquelas águas de Hierápolis cumpriam a sua missão. Por outro lado, a água de Colossos era uma água fria e potável. Ela refrigerava as pessoas, ela dava de beber para as pessoas, ela cumpria a sua missão. Agora eu pergunto para você, qual era a missão que uma água morna na cidade de Laodiceia pode cumprir? Ela nem é capaz de sanar a sede das pessoas, e ela não tinha nem o poder curativo das termas na sua fonte. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Laodiceia, para a igreja de Laodiceia: vocês se tornaram uma igreja que não tem finalidade, uma igreja que não faz diferença na vida das pessoas. Vocês se tornaram mornas. Vocês não são nem frio, vocês não são nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Essa frase, desde a minha adolescência, sempre me incomodou muito. Porque aqui a gente tem a informação de Jesus que, por um lado, você tem um indivíduo cético, o indivíduo incrédulo, o indivíduo crítico, o indivíduo que não acredita que Jesus é quem ele disse ser. Se você está aqui, você se encaixa nesse quadro, uma boa notícia: Jesus não tem problemas com você. Jesus gosta de pessoas que se posicionam, pessoas que revelam exteriormente o que elas são interiormente. E se você é crítico, se você é cético, se você não consegue crer, Jesus não parece ter tanto problema com você como você pensa. Você pode ter problemas com Jesus, mas Ele não tem com você. Por outro lado, você tem as pessoas que já compreenderam quem Jesus é, se renderam ao amor de Jesus derramado na cruz e vivem um compromisso gostoso, apaixonado na missão dada por Jesus. O grande problema é o indivíduo religioso. Porque o indivíduo religioso, ele constrói a sua performance baseado na aparência. Ele não é mais um cara apaixonado, mas nem parece. Ele não é uma pessoa mais tão comprometida, mas nem parece. Ele constrói a sua imagem confiando simplesmente no que os outros podem pensar dele. A religiosidade nos tira o engajamento na missão.
A religiosidade nos coloca nesse meio do caminho, aonde nos basta estarmos todo final de semana numa comunidade cristã, nos basta talvez contribuirmos financeiramente para uma igreja, nos basta, quem sabe, servir em algum ministério na comunidade. O grande problema é que Jesus vem ao encontro de uma igreja como essa, de cristãos como esse, e diz assim: eu sei do seu coração. As pessoas estão olhando o que você é exteriormente, mas eu sei que você não é mais apaixonado por mim como era antes. Eu sei que você não está levando a minha obediência, a obediência a mim, de maneira radical e imperativa. A religiosidade nos convence que a aparência basta. E aí, Jesus vem e decreta um juízo para a igreja de Laodiceia. Ele diz: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pesadas palavras. Mas aquele contexto geográfico e cultural faz com que a gente entenda o que Jesus está dizendo, porque alguns viajantes desavisados, quando entravam na cidade de Laodiceia, sedentos de água, viam uma fonte de água que chegava pelos aquedutos e logo colocavam a cabeça ali e bebiam, e o que eles bebiam era água morna. E mais, o resíduo químico vindo das fontes de Herápolis fazia com que eles tivessem enjoo, náusea, e eles passavam vomitando talvez dias. E Jesus está dizendo: a maneira como você se relaciona comigo, por um lado, parece tudo certo, mas eu, sabendo do seu coração e sabendo que não está nada certo, eu estou a ponto de te vomitar. Fortes palavras. Jesus diz acerca do perigo da autossuficiência, porque olha só como essa igreja se comportava. Jesus afirma: você diz, a igreja de Laodiceia diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Aqui a gente percebe como esse sentimento de autossuficiência nos transforma em pessoas arrogantes. Às vezes, a nossa arrogância é social, porque a gente tem mais recursos financeiros do que outros. A gente diz: eu não preciso dos outros. Eu não preciso de ninguém. Às vezes a nossa arrogância não é financeira, mas é uma arrogância intelectual. Porque você tem uma graduação, porque você tem um mestrado, porque você tem um doutorado, porque você tem um pós-doc. Você escuta as outras pessoas e lá no fundo do seu coração você pensa: tadinho, que ingênuo. Você não consegue ouvir mais ninguém, porque você se acha autossuficiente. Existe também a arrogância espiritual, que é a que a gente está tratando, a arrogância religiosa, que começa a te convencer que você é uma pessoa boa. Você é um cara que frequenta uma igreja todo final de semana, você é um cara que serve numa igreja há tanto tempo, você é uma mulher que tem princípios morais melhores do que as suas amigas, melhores do que aquelas que trabalham ao seu redor. A religião vai nos convencendo de que nós somos melhores do que os outros. Interessante que existia uma questão cultural na cidade de Laodiceia, que explica toda essa arrogância. Como eu disse para vocês no início, Laodiceia era um centro bancário, era um centro comercial de roupas finas, era um centro acadêmico com uma escola de medicina. Deixa eu mostrar para vocês a que ponto chegava a autossuficiência dessa cidade. Em 60 depois de Cristo, depois de ser destruída por um grande terremoto,
a cidade negou a ajuda do Senado romano e foi reconstruída com seus próprios recursos. E esse terremoto atingiu outras cidades vizinhas, como, por exemplo, Filadélfia, que há pouco algumas semanas atrás, vocês estudaram. Outras cidades foram atingidas, outras cidades receberam apoio do Senado romano, mas quando o Senado romano sinalizou para a cidade de Laodiceia ajuda, sabe o que o prefeito de Laodiceia mandou dizer? Não, de jeito nenhum, nós não precisamos, nós vamos nos reconstruir a partir dos nossos próprios recursos. É interessante, a cidade de Laodiceia era uma cidade arrogante, e isso se refletia na igreja. A igreja de Laodiceia, Jesus diz, vocês com essa autossuficiência estão se tornando arrogantes. Seja arrogância social, seja arrogância intelectual, aquela que faz a gente não ouvir mais ninguém, porque afinal de contas, nós sabemos todas as coisas. A arrogância espiritual da gente se achar melhor do que as pessoas. E essa arrogância, ela se revela primariamente para com os outros. Mas o problema é que essa arrogância acaba mais cedo ou mais tarde entrando na sua relação com Deus. Entra. Deixa eu te mostrar como entra. Existem pessoas, e talvez não sejam poucas pessoas, que se parasse para pensar com profundidade e honestidade nesse tema da autossuficiência, a relação delas com Deus é mais ou menos a seguinte: se Deus hoje se revelar a essas pessoas e falar, o que eu quero que eu faça na sua vida, eu quero que você me diga, o que você quer que eu faça na sua vida? Aí o sujeito começa a pensar, bom, Jesus, olha, eu tenho uma família que eu considero saudável, eu tenho emprego, eu tenho economias que me garantem durante meses ou talvez anos, eu consigo todo ano sair, viajar, descansar. Jesus, está difícil de eu pensar o que eu preciso. Talvez uma coisa, Jesus, que tal assim o Senhor não mexer em nada sem me avisar? Em outras palavras, meu amado e poderoso Deus, se o Senhor não me atrapalhar, é a melhor ajuda que o Senhor pode me dar. Eu sei que a gente não verbaliza isso, mas às vezes a gente vive isso. No fundo, a gente entra num estágio da vida que a gente perde a consciência de quem nós somos. A gente perde a consciência de que o que a gente tem, por maior que seja a nossa riqueza, aos olhos de Deus ela não significa nada. Que a nossa aparência física e a nossa roupagem aos olhos de Deus não significa nada. E isso revela que nós temos um problema na nossa visão. Um problema de que quando nós olhamos no espelho, nós não conseguimos nos enxergar de fato como somos. Interessante que o pastor Tim Keller diz que o que mais nos afasta de Deus não são os nossos erros e pecados, mas nossa falsa sensação de que somos bons e justos. Sabe por quê? Pessoas que se consideram boas e justas, elas não precisam da graça. Pessoas que se consideram boas e justas não conseguem entender a graça. Pessoas que se consideram boas e justas, quando escutam o evangelho que diz que Jesus entrou na história e morreu naquela cruz por nós, no fundo essas pessoas dizem, mas que desperdício, por quê? Eu ia dar conta. Com a minha vida eu dou conta. Jesus diz, você não reconhece, porém, que é miserável e digno de compaixão. Para um pouquinho aqui, não lê mais não. Porque eu quero que você imagine a cena. Jesus está falando com uma igreja envolvida pela riqueza. Então,
Possivelmente, assim, o estacionamento de Laodiceia estava repleto de carrões. Uma cidade da alta costura. A Quinta Avenida da Ásia Menor estava lá. Então, a mulherada na igreja de Laodiceia era um desfile de moda. E tinha uma escola de medicina especializada em oftalmologia. Todo mundo achava que enxergava muito bem. E Jesus vem a essa igreja e diz assim: você é miserável. Quando eu olho para a sua vida, você é digno de compaixão. Porque você é pobre. Você precisa de recursos. Porque os recursos que você tem na história não compram a sua eternidade. Os recursos que você tem na história, quando os seus olhos se fecharem para a história, você pode até fazer como um faraó, pegar tudo que você tem e colocar dentro do túmulo. O túmulo não vai te servir para porcaria nenhuma. Aos meus olhos você é pobre. Você é cego. Você não consegue se enxergar de fato como você é. Você precisa de cura. E você está nu. É interessante, essa foi a primeira sensação que os nossos primeiros pais tiveram quando os olhos deles foram abertos. Eles constataram que eles estavam nus diante de Deus. Jesus está falando isso, se lembre, para uma cidade marcada pela riqueza, marcada pela escola de medicina especializada em oftalmologia, marcada pela alta moda com a lã negra. Jesus diz: eu vou te dar um conselho. E aqui a gente chega no centro do texto. Olha o conselho que Jesus dá. Compre de mim ouro refinado no fogo, e aí sim você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha ou a sua vergonhosa nudez. Compre de mim colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O que Jesus está querendo dizer com isso? Quando você lê o livro de Salmos, o livro de Provérbios, você vai perceber que essa frase, ouro refinado no fogo, ouro refinado, está, via de regra, associado a caráter depurado. Ou seja, não se fala de uma riqueza externa, se fala de uma riqueza interior. Você pode ser rico externamente, mas Jesus está dizendo: você está precisando ser lapidado e depurado na sua alma, no seu coração, no seu caráter. Ainda, Jesus fala das vestes brancas, numa cidade que se orgulhava da lã negra. Mas mais do que isso, no livro de Apocalipse, em algumas passagens, multidões chegam na presença de Deus, vindas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as culturas. E se você já leu o Apocalipse, você vai se lembrar, essas multidões vindas de todos os lugares, elas estão vestidas do quê? De vestimentas brancas. E aí o ancião questiona por que eles estão vestidos de branco, e a resposta em Apocalipse é: porque o sangue do Cordeiro os lavou dos seus erros e dos seus pecados. Essa vestimenta branca não tem para vender na Quinta Avenida de Laodiceia. Essa vestimenta branca você só pode adquirir com Jesus. Quando você compreende o que ele fez naquela cruz, e você compreende que o que ele estava fazendo naquela cruz era por você. Mas quando você se acha bom e justo, você não consegue olhar e perceber que você precisa dessa vestidura branca. E ainda, o texto diz: compre de mim o colírio,
porque só Jesus pode nos dar uma visão correta de nós mesmos. Enquanto nós estivermos nos medindo pelos outros, nos medindo pela performance dos outros, enquanto nós estivermos sendo engolidos pela religiosidade que nos incentiva a simplesmente vivermos para a aparência e não para o caráter depurado, para a aparência e não para a vestidura branca que só o Cordeiro que morreu naquela cruz pode nos dar. Mas quando nós temos o colírio de Jesus, a gente ganha consciência de quem nós somos, que a gente precisa das vestiduras brancas e de que internamente nós somos pobres de espírito e precisamos de um caráter depurado. Perceba, nesse conselho de Jesus existe uma palavrinha que faz toda a diferença. Você está vendo aí? Compre de mim. Não tem outro lugar para você adquirir caráter depurado. Não tem outro lugar para você adquirir vestes brancas. Não tem outro lugar para você adquirir colírio que faça você enxergar você como você é. Mas aí vem, depois do conselho, o terceiro problema. O perigo da indolência. Jesus diz: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. E aqui, mais uma vez, me desculpe aí se você não gostou algumas semanas atrás, quando eu falei da disciplina de Deus, mas ela é bíblica. Vira e mexe, esse tema volta à Bíblia, e Deus diz: eu disciplino, eu repreendo. Mas perceba uma coisa, Deus não disciplina e repreende porque Ele se vinga de nós. Deus não disciplina e repreende porque Ele está com raiva de nós. Deus disciplina e repreende porque Ele é Pai que ama. E aqui, essa poderia ser a base para alguns pais que estão sendo engolidos por essa cultura contemporânea, reverem as suas mentes e os seus corações à luz da sabedoria de Deus. Porque o livro de Provérbios diz que o pai que não disciplina o filho o entrega à morte. Eu vou repetir: pai que não disciplina o filho o entrega à morte. Ok, você pode discordar da necessidade de se disciplinar filhos, só que você vai ter que ler as estatísticas e perceber que no Brasil a faixa etária que mais morre não são das pessoas com mais de 50 ou 60 anos. A faixa etária que mais morre no Brasil é a faixa etária entre 15 a 25 anos. E por que eles morrem? Via de regra, porque eles estavam no lugar onde eles não deviam estar, porque eles estavam numa velocidade que eles não deviam estar, porque eles estavam bebendo o que eles não deviam beber, porque eles estavam fumando o que eles não deveriam fumar, porque eles estavam andando com quem eles não deveriam andar. E por que eles estavam fazendo isso? Porque eles cresceram sem limites. Eles foram criados por pais que acreditam piamente na cultura secular que diz que a criança nasce boa. A cultura bíblica diz: a criança nasce em pecado. Por isso ela precisa ser protegida pelos pais dela mesma. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. E mais tarde, ele vai te honrar. Ele vai encontrar a vida. É a mesma coisa que Deus faz como pai. Eu disciplino e repreendo o filho a quem eu amo. Deus não deixa você tomar caminhos que não são os dele, sem puxar sua orelha, sem chegar junto, sem dizer: meu filho, acorda, te dá um chacoalhão. Perceba, o objetivo de Deus, fazendo isso, não é se vingar. O objetivo de Deus é que você acorde, seja diligente para com a repreensão, não indolente, diligente para com a repreensão, e se arrependa. O que significa arrepender-se? Mudar a mente. Então, deixa eu mostrar isso num gráfico simples.
A ação de Deus para com as nossas vidas, quando nós estamos nos desviando dos caminhos dele, é vir ao nosso encontro e nos repreender. Às vezes ele nos repreende através da palavra, através de uma mensagem, através de um estudo. Às vezes ele nos repreende de maneiras mais sérias. Ele repreende e ele disciplina. E o que ele espera de nós como resposta? Diligência. Que você diga: ok, Deus, eu entendi que eu não posso seguir esse caminho, não, eu preciso refazer a minha vida, eu preciso retomar os meus caminhos. E o objetivo final é a metanoia, a mudança de mente. E o quarto e último perigo, o perigo da desconexão. Antes de eu ler o texto, deixa eu explicar uma coisa. Porque você começa a tomar decisões na sua vida que não são as decisões que Deus quer que você tome. Na sua vida afetiva, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida econômica, na sua vida social, e você começa a tomar decisões e Deus te repreende, mas você insiste naquelas decisões, Deus te repreende, e você insiste naquelas decisões, e Deus te repreende, e você insiste nas suas decisões, e Deus te repreende, até que num determinado momento, sem você perceber, porque a coisa foi gradativa, o senhorio de Jesus está do lado de fora da sua vida. Você readquiriu o trono do seu coração. Você é um religioso que vai na igreja de final de semana, serve em ministérios, mas quem manda na sua vida, na sua profissão, no seu dinheiro, no seu futuro, na sua sexualidade, na sua vida afetiva, é você. Olha o que diz o texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deixa eu fazer duas perguntas para vocês aqui, porque a turma aqui da chácara é esperta. A primeira pergunta: Jesus está falando para quem? Para o povo de Laodiceia que não era da igreja, ou Jesus está falando para a igreja? Para a igreja. Ok. Então, lição número 1. Se algum dia você ouvir um pregador usando esse texto para evangelizar, ele está usando o texto fora do contexto. Certo? Porque o texto não é para o povo de fora da igreja. Por isso que o texto se torna assustador. Jesus está do lado de fora da vida do povo da igreja. Não é da vida do povo que não frequenta a igreja em Laodiceia. A segunda pergunta eu já respondi no embalo. Jesus está de que lado? Do lado de dentro ou do lado de fora? E olha o que Jesus diz. Eu estou à porta e eu bato a porta. Se alguém ouvir a minha voz. É interessante. Pare e pensa numa coisa. Jesus não vai forçar você a ser quem Ele deseja que você seja. Talvez alguns calvinistas radicais arrepiaram o espinho agora, mas eu não tenho nenhum problema com isso, e eu explico. Porque Deus quer que a sua vida tenha sentido, Deus quer que você viva na história, numa dimensão imensamente maior do que simplesmente ser um profissional e fazer dinheiro. Deus quer que você viva a sua vida, uma vida de sentido, uma vida que faça diferença na história e nas pessoas que te cercam. Agora, se você insiste em viver a vida para você mesmo e a partir de você mesmo, os propósitos de Deus vão ser cumpridos através de outro. Você tem a opção de continuar vivendo a partir de você e para você. Mas Deus vai cumprir os seus propósitos. Deus vai realizar a sua vontade na história. Deus vai usar uma outra pessoa, porque você preferiu viver para você mesmo. A resposta que Jesus espera
é que a gente escute a voz dele e abra a porta. Abra a porta dizendo: Jesus, eu entrego novamente para o Senhor o centro da minha vida. E eu quero que o Senhor faça da minha vida o que o Senhor quiser. Vou repetir: o que o Senhor quiser. Porque a tua vontade é boa, a tua vontade é agradável, a tua vontade é perfeita. E Jesus, eu quero um dia olhar para trás e olhar minha vida e exclamar na tua presença: uau, valeu a pena viver essa vida. Quão triste será para alguns que viveram na história, engolidos pela cultura contemporânea, em busca meramente do sucesso profissional, do fazer dinheiro, do viver uma boa vida, do teu prazer, quando eles olharem para trás e perceber: o que eu fiz da minha vida? Jesus termina esse quarto e último perigo dizendo: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e eu vou cear com você. Esse jantar, na cultura antiga, era típico na reconciliação entre pessoas que dominavam dois governos diferentes, por exemplo. Uma reconciliação entre reis. Eles celebravam com esse jantar. Perceba, Jesus está em conflito com essa igreja. Ele disse no início da mensagem, se você já esqueceu: eu estou a ponto de te vomitar. Mas é impressionante, porque Jesus não fala isso para esmagar essa igreja, não fala isso para repudiar essa igreja, não fala isso para acabar com essa igreja. Jesus fala isso porque Ele deseja ter essa igreja de volta nos braços dele, como Ele deseja ter a sua vida de volta aos braços dele. A intenção final de Jesus é voltar a cear com você, e essa imagem para a cultura judaica é a imagem da intimidade. Um judeu não se assenta à mesa com alguém com quem ele não tem intimidade, e Jesus está convidando você a voltar a viver uma vida de dependência dele, dependência do amor dele, da sabedoria dele. Ele está convidando você a adquirir dele o colírio que você precisa para ter a visão correta de você mesmo, as vestimentas brancas. Jesus está convidando você a experimentar do poder que ele tem para lapidar o seu interior e o seu caráter. Eu termino, primeiro voltando ao conselho que Jesus dá no centro dessa carta. Compre de mim o quê? Caráter depurado. Olha, não tente mudar o seu caráter com as suas próprias forças. Você vai ficar doido. É isso que a religião tenta fazer com a gente. A religião tenta nos convencer que se a gente colocar força, se a gente tiver determinação, se a gente lutar bastante, a gente vai ser transformado pela nossa própria... Isso enlouquece pessoas. Isso leva pessoas à depressão. Isso leva pessoas a se decepcionarem. Elas pensam que se decepcionaram com Deus. Elas estão decepcionadas com o discurso legalista da religião. Você quer ter o seu caráter transformado? Vem para Jesus. Ele tem o poder de fazer essa transformação. Jesus quer te oferecer as vestiduras brancas. Deixa eu fazer o inverso e dizer para você o seguinte: a nossa série começou a gente explicando que Jesus anda entre os candelabros que simbolizam as igrejas. E eu imagino então que Jesus está no nosso meio aqui hoje. Ele está circulando por aqui, ele está circulando as pessoas que estão acompanhando pela internet, ele está circulando a pessoa que está assistindo essa mensagem nesse instante pela internet. Só que eu imagino Jesus hoje com os dois braços, as duas mãos tomados. Jesus está cheio de caixa, de colírio, de vestimenta branca,
Porque depois que ele fez o que fez naquela cruz, você pode ter isso de graça. Basta você dizer: Jesus, eu preciso desse colírio. Jesus, eu preciso desse poder que transforma caráter. Jesus, eu preciso dessa veste branca. Ou você pode dizer: Jesus, eu preciso dos três. Dos três. E eu termino fazendo um ponto aqui, que na primeira mensagem eu disse que eu ia trabalhar. O texto diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é o vencedor? O vencedor aqui é aquele que, primeiro, ganha a visão correta de si mesmo. Por quê? Porque aquele que ganha a visão correta de si mesmo sabe o que precisa e recebe de Jesus as vestes brancas. É interessante que as bem-aventuranças começam pela bem-aventurança que diz: bem-aventurado os pobres de espírito, os humildes de coração, aqueles que têm uma visão correta de si mesmo, a visão de que eles precisam da graça. Eles precisam da graça. O vencedor é aquele que, através da graça, tem o seu caráter depurado. Ele não chega à vitória porque ele teve a capacidade de se transformar. Ele chega à vitória porque ele se deixou transformar pelo poder de Jesus, que ele sim venceu ao morrer naquela cruz e ressuscitar no terceiro dia. Mas eu termino com uma coisa que me choca. Sabe por quê? Eu paro e penso assim: Deus, quem eu sou? Eu sou um cara pecador, eu sou um cara que errou muito na vida, eu não sou digno do teu amor, e de repente alguém me diz que o Senhor entrou na história e naquela cruz o Senhor morreu por mim, porque o Senhor me ama. Mas quem sou eu para o Senhor me amar? Mas o Senhor insiste em me amar e eu me rendo. E aí eu começo a viver uma vida cristã vergonhosa, uma vida cristã cheia de erros, cheia de tropeço, morna na essência da palavra. E sabe o que o Senhor faz? O Senhor não me rejeita, o Senhor continua insistindo, dizendo: eu te quero, eu te amo. Senhor, quem sou eu para o Senhor me amar e insistir desse jeito? Mas além de Jesus, me dá o colírio para eu conseguir enxergar quem eu sou. Me dá as vestes brancas para que eu possa me aproximar da presença dEle, a trabalhar na minha vida, forjando o meu caráter. Olha o que Jesus termina dizendo: ao vencedor darei o direito de sentar-se no meu trono. Você conhece algum deus da mitologia grega que compartilhe o seu trono com alguém? Você conhece algum chefe, algum poderoso de Estado que compartilha o seu trono com alguém? O meu Jesus, o teu Jesus, é o Rei do Universo, que ama a mim e a você, mesmo nós não sendo merecedores disso. E Ele nos surpreende com uma graça extravagante, dizendo: eu não quero que você seja parte do meu reino, eu quero que você reine comigo. Apesar disso, muitos de nós ainda estamos agarrados no aqui e agora, enquanto Jesus está nos oferecendo o reino dEle. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos
e ter a consciência que nesse exato momento Jesus está no nosso meio. E eu queria convidar você a imaginar juntamente comigo Jesus andando no nosso meio, com os braços tomados nessa noite por colírios, para quem está precisando ter uma visão correta de si mesmo, vestes brancas para quem está se sentindo sujo, indigno, poder transformador do caráter para quem está cansado de lutar com as suas próprias forças. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Basta você fazer um movimento para Ele dizendo: Jesus, por favor, vem na minha direção. Eu preciso desse colírio. Jesus, eu preciso dessa veste branca. Jesus, olha como eu estou sujo. Eu preciso desse poder capaz de transformar o meu caráter, a minha alma, o meu coração. Eu estou cansado, Senhor, de tentar ser alguém melhor com a minha própria força. Eu não consigo. Senhor, obrigado pela sua maravilhosa graça, porque, como diz John Stott, a mensagem à igreja de Laodiceia talvez seja assim: a mensagem mais próxima da igreja da atualidade. Nós vivemos um cristianismo morno. Nós vivemos um cristianismo muitas vezes baseado na aparência. E o Senhor vem e nos desnuda. O Senhor vem e mostra exatamente quem nós somos. Mas não para nos rejeitar. O Senhor faz isso porque o Senhor nos quer. O Senhor nos ama. E o Senhor traz mais uma vez para nós a oportunidade do perdão, da restauração, da renovação. Senhor, que nenhum dos seus filhos e filhas que se encontra nesse lugar ou nos acompanha nesse momento pela internet, nenhum dos seus filhos e filhas percam a oportunidade nesta noite, neste dia, de se apropriar dessa bênção que é o seu perdão, dessa bênção que é o seu poder transformador. Faz essa obra para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, o nosso Salvador.